Olá, estamos aqui para falar de um assunto bem interessante e ao mesmo tempo muito recorrente nas provas do Enem. Já vi aí essa relação aí cair na prova do Enem algumas vezes, então um tema recorrente. O que seria esse tema? Seria, olhem ali, a gente tem do lado esquerdo aqui uma pintura rupestre, lado direito um grafite. A gente tem uma pintura super antiga lá do período da pré-história, com uma obra super atual dos nossos dias, feita hoje, né? Então essa relação da pintura rupestre, lá do período paleolítico e neolítico, e das pinturas feitas nas ruas, feitas com spray, que é essa obra mais marginalizada ali, feito como arte urbana, que a gente chama de arte urbana, feito no contexto da cidade, que são os grafites. O interessante é que existe uma grande diferença aqui, só para a gente iniciar a nossa conversa, para falar um pouquinho de grafite, esclarecer aqui uma questão, é que existe uma diferença entre pichação e grafite. Pichação são aquelas letras que a gente encontra na cidade, que é feito por um grupo em específico, e a gente encontra muito, né? Escrevem palavras, às vezes códigos, por meio de alguns enigmas lá que só eles entendem, que eles se comunicam por esse meio ou não são diretos. Então a pichação é com spray, é na rua, nas ruas da cidade, em prédios, em muros, e feito também da mesma maneira que o grafite, né? Mas a diferença é que são inscrições, mas são letras, são palavras. E o grafite, ele também é feito na rua, ele também é feito com spray, feito por um grupo específico, mas por meio mais da visualidade. Eles vão aí usar cores, eles vão usar elementos visuais ali para fazer uma dada composição. Então, o grafite, ele foi a partir de um dado período, mais ou menos é bem recente isso, né? Ele foi considerado arte, então hoje a gente considera grafite como arte. Pichação, hoje a gente não considera arte, né? E a gente vai dizer que a pichação tem uma relação forte com contravenção ali. E as grafites a gente vai dizer que ela é considerada arte. Temos no Brasil dois grandes representantes que são os gêmeos, que além deles trabalharem na rua, aí nas ruas da cidade, eles também participaram de várias exposições em museus. Então a arte urbana adentrando ao museu, muito interessante isso, a partir do momento que ela ingressa nesse mundo das artes. Então grafite é arte, sim. Então a gente tem aqui, muito recorrente no Enem, essa relação, eles dispõem normalmente duas imagens, uma imagem lá de antigamente com uma obra de hoje, e eles confrontam e normalmente eles pedem para que vocês analisem e estabeleçam quais as relações entre um e outro, tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho. A primeira pintura rupestre tem aí uma função social, ou seja, aqui era o período em que os homens, principalmente no período neolítico, eles estavam começando ali se estabelecer num dado local, criar animais para consumo, plantar, constituir família, as famílias se organizavam e se começou ali um pequeno grupo social. E tudo que eles faziam era pro coletivo, era pro grupo. E a arte ali era manifestada de uma maneira que eles se expressavam do seu meio cotidiano, as coisas que aconteciam no seu cotidiano, e eles também se expressavam ali com um meio ritualístico. Por exemplo, o artista da época era chamado de xamã. O xamã tinha dons artísticos porque ele estudava, ele era mais especializado e ele retratava, por exemplo, animais nas paredes das cavernas. Acreditava-se então de que eles poderiam, por meio desses desenhos nas paredes, aprender o espírito
dos animais, e a caça seria muito abundante na época. Então veja que ali tem um contexto de contar a sua história do cotidiano e, no caso, a sua função ritualística. Eles acreditavam nessa conexão com a natureza, de que eles aprendiam o espírito e melhoravam a caça. Já os Gêmeos, ali, claro, ali tem uma questão, muitas vezes, de denúncia social, de crítica social, de falar dessa arte marginalizada, e ela tem uma função falando das questões de hoje, né? Então, claro, as duas ali, se a gente for pensar, tem uma função social, né? Só que uma tem, a primeira, ela vai falar de expressões do cotidiano e rituais, e a segunda, no caso o grafite, vai falar de questões sociais e de expressão mesmo de um dado artista. Então, temos aqui, vamos falar de funções sociais. Eles sempre falam dessa relação. Por que colocam essa relação entre pintura rupestre e grafite? Porque ela posta no mesmo meio, né? Em superfícies arenosas, no caso, superfícies abertas, um é muro, outra é caverna, né? E são feitas inscrições da mesma maneira. Também da mesma maneira, eles podem aí discutir questões sociais. Então, fica a dica aí sobre essa relação. E passando aqui, então, a gente vai ver, passando para o próximo slide, a gente vai ver, então, que o grafite, pensando ali numa definição, são inscrições em muros, paredes e metrôs, palavras e desenhos sem uma autoria definida. Então, hoje a gente tem lá o artista com a sua marca, que tem a sua, no caso, os Gêmeos, né? Mas, normalmente, o início do grafite, a gente vai ver que não tem uma autoria definida. Sabemos também no caso do Banksy, que é um artista grafiteiro de Londres, né, inglês, e que ele nunca apareceu. Então, as obras dele, todo mundo sabe que é dele, mas eu nunca viu a cara do artista. E veja que interessante aqui, o Carlos Matucci, ele vai falar desse pichador, desse grafite, né, na década de 80. Então, veja aí que tem uma trajetória aí o grafite, né? E temos aqui o grafite no início da década de 70 com Basquiat, que é um artista negro norte-americano, que vai falar muito da marginalidade do grafite, da marginalidade que ele sofria por ser negro, e então ele vai expressar essas questões de caráter social bem e subjetivos na obra dele. A palavra aqui do italiano grafite ou esgrafito significa arranhado, rabiscado, incorporado ao inglês no plural e ficou grafite. Então veja, ela começa do grafito, de grafite, aquele que a gente usa para desenhar, para escrever mesmo do lápis, né? Ou esgrafito, que é arranhar, rabiscar, que é bem o que fazia lá os nossos ancestrais na período das cavernas. É claro que não era com grafite que a gente desenha hoje, era com materiais como carvão, enfim. E depois mudou para o grafite. Então aqui temos grafite com 2 Fs, I e I, que é a maneira como se designa então a arte urbana com forte sentido de intervenção na cena pública. E vejam como os Gêmeos tiveram uma repercussão tão grande. Chegaram até a grafitar um avião da Gol. Veja que bacana a gente ver uma arte que sai das paredes da cidade e sai literalmente voando pela cidade, né? Bem bacana esse trabalho aqui também. Temos aqui também outra obra dos Gêmeos que foi contratada para ser feita num castelo fora do Brasil. Então veja uma arte feita marginalizada, feita escondida durante a calada da noite, se torna tão importante que os Gêmeos são contratados para fazerem obras em castelos, como a gente vê aí, e tem o trabalho deles um caráter bastante lúdico, né, pessoal? E esse trabalho, então, aqui, os artistas podem trabalhar com giz, carimbo e pincéis,
mas sabemos que o spray é um material mais utilizado pela durabilidade mesmo que caro, enfim, é o spray que os artistas na sua maioria investem porque ele tem um tempo de fixação bem maior. Então são instrumentos aí dos artistas grafiteiros que a gente tem aí, que eles usam na sua produção. E o repertório do artista faz parte do seu mundo mesmo, né? Do mundo que eles vivem, das coisas que interessam. Vejo aqui uma outra obra dos Gêmeos, e feito numa escala bastante grandiosa, né? Ele se apropria do formato ali e coloca essas pessoas. Então o repertório é o próprio cotidiano, né? Então a arte urbana vai falar de coisas urbanas, né? Então é bacana da gente ver aí que esse trabalho dos Gêmeos, ele vai refletir aí essa relevância de uma arte muito marginalizada. Então, recapitulando um pouquinho aqui, pessoal, falei bastante dos Gêmeos, falei aqui do que significa a palavra grafite, mas é importante, então, para esse conteúdo dessa aula, a gente estar atento. É muito recorrente que o Enem peça, então, estabeleça uma relação entre o grafite e a arte rupestre. Não que você vai escrever, mas eles vão dar as opções ali. Mas é importante pensar, ambas são feitas num contexto aberto, no caso urbano dos grafite e as cavernas da pintura rupestre. Ambas têm um caráter social. Na arte rupestre, expressar o seu cotidiano e, no caso, são funções ritualísticas. No grafite, a gente tem também função social e expressar o cotidiano, as questões que vivem, os interesses também dos artistas, dos grafiteiros. Importante, assim, é que cada um cria uma marca, um personagem que tem ali mais ou menos a sua cara. Quando a gente vê os personagens, os bonecos lá dos Gêmeos, a gente já imediatamente já identifica, eles criam uma espécie de identidade. Então, e é também assim, se a gente for pensar na definição de grafite, que é essa inserção, é você arranhar, desenhar na parede, bem parecido também com a arte rupestre. Então fica a dica aí, um tema bastante recorrente aí na prova do Enem, estabelecer essa relação. Eu acho que agora ficou muito mais claro aí para vocês, aí, uma dica aí para vocês ajudarem vocês na prova do Enem. E quando estiverem andando pela cidade, prestem atenção em cada uma dos grafites. Provavelmente vocês vão começar a identificar, puxa, eu já vi esse desenho aqui num outro bairro. Então, você fala, nossa, mas esse artista vive circulando. Vocês começam já a identificar um grafite do outro. Então, presta atenção aí que nas cidades, nas ruas que vocês andam por aí, também tem arte. Até mais.